Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que procura um zagueiro na Série B do campeonato. Procura? Que história é essa? Bora explicar algo que repercutiu bastante na minha live feita nessa quarta-feira. Vários torcedores do Vasco perguntando: Nicola, quem é o zagueiro da Série B que o Vasco pretende contratar? Qual é essa negociação? Tá perto, tá longe? Eu confesso que eu não entendi nada. Fui buscar nas redes sociais e há uma série de pessoas especulando que depois de não chegar a um acordo com o Saldívia, zagueiro que pertence ao Colo-Colo, o Vasco concentra suas forças na aquisição de um atleta que joga na segunda divisão. Pessoal, essa possibilidade inexiste. O Vasco não pode contratar ninguém da Série B, da Série C, da Série D ou da Série A. Janela de inscrições para reforços terminou na última terça-feira às 23h59. Ou seja, se há um jogador empregado em outro clube, ele não pode ser contratado por outro time até janeiro do ano que vem, quando a janela por aqui reabre. Vou citar o exemplo claro do Medina, zagueiro que pertence à Ferroviária e tem sido oferecido, ou estava sendo oferecido para vários clubes brasileiros, entre eles o Vasco e o São Paulo. Ferroviária queria colocar o Medina num clube com mais visibilidade, assim como o Carlão, centroavante da equipe. Só que, como Vasco e São Paulo não se empolgaram com a ideia do Medina, o negócio não avançou e acabou não acontecendo. Agora, com a janela de inscrições fechadas, o Medina e o Carlão não podem sair da Ferroviária. A única exceção em relação ao fechamento da janela de inscrições diz respeito a jogadores desempregados. Então, se um atleta já estava desempregado na terça-feira, quando a janela de inscrições se encerrou, esse cara tem autorização até o dia 12 de setembro para ser contratado. Vou citar mais um caso específico para facilitar o entendimento. Luizão, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do São Paulo. Na base ele jogava ao lado do Beraldo. Foi vendido para o West Ham e 12 dias atrás, ele rescindiu seu contrato com o West Ham. Está livre no mercado. Esse sim pode ser contratado pelo Vasco ou por qualquer outro clube brasileiro até o dia 12 de setembro, mesmo com o fechamento da janela de inscrições. O técnico Fernando Diniz ganha mais opções para esse jogo que é importantíssimo. A classificação para a semifinal vale R$ 9.900.000. E alguns jogadores que renovaram contratos recentemente, como Verratti e Léo Jardim, eles têm bônus nos contratos com o Vasco avançando. Então, assim, claro que o jogador já se empenha, mas quando ele tem o bônus por metas, é melhor ainda. Isso estimula ainda mais a entrega dos atletas. Bom, vamos falar sobre o Pedrinho, presidente do Vasco, que ontem foi à sede da CBF, mais uma vez fazer uma reclamação formal, né, sobre os erros sucessivos de arbitragem contra o Vasco da Gama. Foi na Copa do Brasil, com o senhor Anderson Daronco, não dando aquele pênalti escandaloso em que o Marlon bota o braço na frente, não sei se para proteger o rosto, para impedir o chute do Ryan, pênalti que ele não marcou, o árbitro de vídeo não marcou, a CBF até concordou, emitiu uma nota, não divulgou o VAR, mas divulgou uma nota. No último domingo, a vergonha da arbitragem do Rafael Claus. Pênalti que só ele e mais alguns comentaristas poucos de arbitragem viram. A falta desclassificante para expulsão do Aderlano Jair, que ele nem deu falta e nem expulsou, o VAR também não acionou. E no segundo tempo, quando o Sport fez o segundo gol, a bola foi para o meio, o Vasco queria trocar os seus jogadores, o Sport também. A arbitragem de reserva subiu a plaquinha para os jogadores do Sport, aí foram trocar e tal. Não, recomeça o jogo, espera aí. E o Vasco esperou quase 2 minutos para colocar os dois em campo. Ou seja, uma falta de critério terrível, né? Falta de entendimento. Para um vale, para outro não vale. Quando cruza no braço do Piton, lá em Caxias do Sul, é pênalti. Quando bate no do Marlon Freitas, não. Bateu antes no corpo. Cara, é cada hora uma desculpa que chega a beirar o ridículo. Bom, mais uma vez o Vasco foi à CBF. E o presidente Pedrinho, o Paulo César Salomão, já foi algumas vezes, foi pessoalmente conversar com o pessoal da arbitragem para entender e cobrar critério. Porque, afinal de contas, o que falta à arbitragem não é só a parte técnica, não, que é realmente muito ruim, na minha avaliação. Há alguns hábitos, inclusive, que já estão num declínio profissional. Mas, cara, o famoso critério. O Daronco não deu esse pênalti. Amanhã ele dá esse pênalti no outro jogo. Então qual é o critério, cara? E isso acontece com vários.
O Klaus, por exemplo, há quem ache que ele está desmotivado, está desanimado, porque não foi pré-selecionado para a Copa do Mundo 2026. O Wilton Pereira Sampaio e o Ramon Abate-Abel foram os escolhidos. Pô, desculpa, Klaus, você está desanimadinho, está chateadinho. Faz o seguinte, comissão, quero apitar não, vou dar um tempinho que minha cabeça não está legal, vou ficar descansando e tal. Legal! Não vai encher a porra do saco no jogo e fazer o que você fez domingo. Se você fosse cirurgião, eu diria que você operou o Vasco, que não tá doente não, mas você operou e sem anestesia. Porra, aquele pênalti é brincadeira, Klaus. Tenha vergonha na cara, tenha humildade, hombridade, falar assim, eu errei. Porra, marquei errado, o VAR não me chamou, eu vi, achei que foi pênalti. Não foi, porque foi ridículo. Então assim, tá mais do que certo o presidente do Vasco de ir à CBF mesmo, marcar presença e mostrar, ó, não vai passar batido não, a gente tá aqui para reclamar e tem que reclamar. O jogo não volta, mas para frente fica o recado e tem que ficar, porque se você cala, sabe aquele ditado, quem cala consente? É exatamente a impressão que vai passar. E o torcedor se sente representado, porque senão ele diz assim, pô, cadê meu presidente? Ninguém vai lá, ninguém se mexe, ninguém movimenta, ninguém vai fazer um barulho, reclamar. Tá tudo bom para esses caras. Não tá tudo bom, não. E tem que realmente fazer isso